Tema de hoje: por que estás abatida, ó minha alma? Por que a gente vê hoje em dia tantas pessoas abatidas, tristes, amarguradas, sofridas? A gente vê por conta das questões do mundo, sim. Mas mesmo em meio às questões do mundo, nós podemos tomar algumas atitudes, viver algumas coisas importantes que estão contidas na Bíblia que nos levam a entender o que nós estamos passando e vencermos tudo isso. É possível vencer o que nós estamos vivendo, por exemplo. É preciso nós entendermos questões que estão relacionadas na Bíblia. Por que muita gente hoje sofre? Porque ela não conhece a Bíblia. A Bíblia existe para a gente estudar. E eu quero estudar com os irmãos nesta manhã sobre este assunto porque ele é muito importante. Ele é muito atual. E para a gente começar, a gente precisa entender o que é a alma. Segundo especialistas, a alma é a identidade individual de uma pessoa. A alma é a vida da pessoa. Cada pessoa que tem a sua alma, ela tem uma personalidade única. Quando Deus deu vida ao homem, ele se tornou um ser vivente, segundo o livro de Gênesis. E em hebraico, a expressão que foi usada por Deus, ser vivente, seja uma alma vivente. E como Deus, apesar de muitas pessoas não acreditarem na trindade chamada e considerada trindade augusta porque é sensacional, é imensurável, ela é soberana. Essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem muita gente que não acredita. Como é que um Deus pode ser três ao mesmo tempo? Existem três deuses? Não, existe um Deus que ele tem na sua identidade, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Isso para muita gente é difícil de entender. Da mesma forma, o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. A Bíblia nos diz que quando morremos, o corpo ele volta, na verdade, para o pó. A Bíblia também ensina que o espírito volta para Deus quando nós morremos. Ou seja, entende-se, segundo alguns historiadores e segundo alguns teólogos, que quando o cristão morre, a sua alma se funde com o seu espírito quando está voltando ao Senhor Deus. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, aí sim nós vamos ressuscitar nessa questão ampla de estar com Deus. E aí o nosso corpo, que virou pó, ele vai se tornar um corpo de corruptível para incorruptível. Então dentro do corpo, dentro do espírito e alma, existe o espírito, que é essa questão que nós temos que volta para Deus, veio de Deus e volta para Deus segundo a Bíblia. Tem o corpo que é formado do pó e tem a alma que foi o sopro que Deus deu para o homem. O homem tem essa alma e essa psique que segundo os psicanalistas eles dão esse nome. A alma é a parte do organismo nosso, do nosso corpo, que sente emoções, que raciocina, que tem vontade. A alma ela interpreta a questão física do corpo e também a questão espiritual. A criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo isso são decisões, são coisas que acontecem através da nossa alma. A alma é esse elo de ligação entre o corpo físico e também o espírito. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. E a alma é a parte que torna essa experiência com Deus individual, a psique, o entendimento. A alma interpreta essa questão de Deus do nosso espírito com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo que testifica conosco que nós, que temos Jesus, somos filhos. Ou seja, a alma, ela interpreta essa questão e aplica dentro de nós, nos leva a entender isso daí. Por isso que o inimigo que nós temos, feroz e muitas vezes, infelizmente, eficaz, ele luta diariamente, constantemente, para influenciar a psique, a alma das pessoas.
Interessante que na Bíblia tem textos e mais textos que nos levam a entender pessoas que passaram por questões assim. E entre tantos textos, escolhi um para nós estudarmos nesta manhã. Estou falando do Salmo 42, daqui a pouco vamos ler. Para você entender, se você quiser abrir, tudo bem, abra aí o Salmo 42. Para quem está acompanhando pela internet, se você tem Bíblia, é legal você ler na Bíblia. O texto deve passar aí para você, beleza? Mas caso você tenha a Bíblia, opte por usar a palavra, que é mais legal você folhear e não se esquecer. Mesmo porque não é sempre que você entra na internet aparecem os textos para você, por isso que é bom ler a Bíblia. O Salmo 42, antes da gente ler, um entendimento aqui por que os filhos de Corá escreveram este salmo. Este salmo, se você ler na sua Bíblia, está escrito, ele foi identificado como os filhos de Corá, os coraitas. E é interessante, irmãos, que Corá foi um homem que viveu na época de Moisés e de Arão. Ele era daquela linhagem de levitas. E ele fazia parte daquele pessoal que está ao lado de Moisés, de Arão. Esse Corá e outros dois, se você ler o texto, eu vou citar aqui um versículo, mas se você ler o texto de Números 16, você vai ver a explicação que esses caras, eles chegaram a uma conclusão, tipo assim, Deus só usa Moisés, Deus só usa Arão? Não, Deus usa a gente está cheio do Espírito também, o Espírito usa a gente e tal. E eles foram e bateram de frente com Moisés, dizendo para ele assim, escuta, é só vocês que mandam aqui, quem constituiu vocês como os nossos líderes, nós também somos líderes, fazemos parte da liderança do povo, e só vocês que determinam as coisas, só vocês que decidem e tal. E aí Moisés, ele orou ao Senhor e ele falou assim, olha, então faz o seguinte, amanhã você pega a sua turma e tal, traz o seu incensário, já que vocês são sacerdotes, levitas e tal, e amanhã nós vamos se apresentar diante de Deus. O que Deus decidir, está decidido. E no outro dia, segundo o texto, Moisés reuniu todos esses, se eu não me engano, você pode ler isso depois e ter mais informações em Números 16, se eu não me engano tinham 250, além desse Corá e outros, que também faziam parte desse negócio. E eles foram com os incensários dele e tal, vamos adorar a Deus, acenda o seu incensário e vamos adorar a Deus. E eles ficaram de fronte, alguns deles a tenda de Moisés, a tenda do encontro, onde Deus se manifestava para Moisés, e Corá e os outros ficaram nas suas tendas, assim, de frente. Aí Moisés orou e falou, Senhor, e Deus se manifestou. Deus se manifestou da seguinte forma, começou a vir alguns raios, a terra abriu, e Corá e muitos daqueles outros que estavam ali em frente às suas tendas, caíram no buraco, morreram instantaneamente, todos eles com seus familiares, e também aqueles 250, nessa questão aí, também morreram assim instantaneamente. E o povo, espera um pouquinho. E por que eu estou falando isso? Didaticamente. Tem muita gente dentro da igreja que se levanta contra o seu pastor, contra os liderança da igreja, ou às vezes ele faz parte da liderança, ele acha que é melhor que o pastor, ou com quem está acima dele, e ele se rebela, e cuidado, porque rebelião acaba nisso aqui. Interessante que em Números 16, acompanha aqui no telão, versículo 1 e 2, diz que Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirã, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Aqui está no texto, lembrei. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que aconteceu tudo isso que eu citei.
E é interessante que aqui diz que Corá e toda a sua família morreu. Mas, no mesmo livro de Números, capítulo 26, se eu não me engano, 26, 25, 26, tem um recenseamento que foi feito e lá aparece que nem todos os descendentes de Corá morreram. Ou seja, por que eu estou começando a falar sobre esse assunto? Quando você tem na família alguém acima de você, seu ascendente, seja pai, seja mãe, seja avô, que teve uma vida desregada, uma vida contra o Senhor e tal, aí tem aquele negócio de mas tem aquela maldição hereditária que vai cair na vida da pessoa e tal. Espera um pouquinho. Quando existe alguém que busca a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, essa situação acaba porque é pessoa com Deus, é pessoal. Por isso a questão da psique, é questão sua. Você, quando você decide adorar a Deus, buscar ao Senhor, o que teu pai e tua mãe fizeram, os teus avós, isso não vai acabar caindo sobre você. Essas maldições, elas foram colocadas na cruz do Calvário, e quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, isso foi quebrado. Agora é óbvio, diariamente o inimigo luta contra a gente, para que nós venhamos a praticar as mesmas coisas que os nossos antepassados praticaram. Esses descendentes de Corá, lá na frente, que eram servos do Senhor, que eram levitas, que estavam na época agora de Davi, e segundo historiadores bíblicos, eles escreveram este salmo, foi uma das vertentes que eu estudei no passado e agora no presente. Tem historiadores que acreditam que este salmo foi escrito na época de Davi, porque Davi estava enfrentando muitas batalhas, muitas dificuldades, e ele ficava às vezes assim, dizem até que nessa época o próprio filho dele, Absalão, que estava perseguindo, que tentou tomar o seu reinado e tal, Davi estava aflito, Davi estava amargurado, Davi estava triste. Então os filhos de Corá, que eram os adoradores da época, os levitas da época, eles escreveram um salmo baseado na vida de Davi. Essa é uma das vertentes que se tem desse entendimento. Então, repetindo aqui, Corá foi um cara que, centenas de anos antes, se pôs contra Moisés, dizendo-se que também fazia parte do clã, fazia parte e tal, e Deus falou, pera um pouquinho, é Moisés. Vocês têm que olhar para Moisés, obedecer Moisés e Arão, porque eu falo através de Moisés, ele fala para Arão e Arão fala para o povo. Ponto. Por causa dessa rebelião, eles morreram. Agora, lá na frente, um desses descendentes de Corá resolveu continuar servindo a Deus, adorando ao Senhor. Não teve a mesma vida que o seu antepassado. Deus honrou, Deus abençoou. Tem salmos que foram escritos por esses coraitas. Amém? Entendido isso, agora sim, Salmo 42. Olha o que eles escreveram, se por eles, ou por um deles, ou pela vida de Davi, enfim. Versículo 1, eles escreveram, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Versículo 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Versículo 4, quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Versículo 5, ele olha para si e pergunta, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, versículo 6, e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Versículo 7, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras.
Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Versículo 8, concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Versículo 9, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Versículo 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Versículo 11, ele diz, porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu peguei aqui também, não sei se os irmãos conseguiram preparar lá, este salmo na versão antiga, na primeira versão do João Ferreira de Almeida. O Salmo 42, no versículo onde ele cita essa questão, por que estás abatida, no versículo 5, está bem clara essa expressão. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você se perturba em mim? Ele diz assim, espera em Deus. E ele cita também no versículo 11, a mesma expressão, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A tônica deste salmo é, obrigado queridos, a tônica deste salmo é o sofrimento, a perseguição, os problemas desta vida que a gente enfrenta diariamente. Segundo historiadores e pesquisas que foram feitas e são feitas por estatísticas, empresas que trabalham com estatísticas no Brasil e no mundo, existem muitas pessoas hoje sofrendo deste mal. Pastor, o que é a alma abatida? Irmão, irmã, é simplesmente a depressão. Depressão é quando você está com a alma abatida. E você vai entender isso. Essa doença, a depressão, é considerada o mal do século 21. Muito se fala de depressão nessa sociedade atual. Pasmem vocês, não é para menos que se fala tanto. Estima-se que cerca de 16% da população do mundo sofre de depressão. Ou até sofreu uma vez na vida. E é interessante esse assunto porque ele começou a ser estudado em 1920. E já na época foi descoberto que as mulheres tinham uma chance em dobro de ter este tipo de enfermidade, mais do que os homens. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tal da OMS, que você ouve falar tanto hoje e está se tornando uma instituição com não muita credibilidade, infelizmente, mas em estudos que foram realizados de 2015 até 2018, segundo a OMS, a depressão é a segunda causa no mundo de doença e de mortes para muita gente. Ela só fica atrás de doenças cardíacas. No Brasil, 6% da população até 2015 sofria ou sofre de depressão. Segundo também esses dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência da depressão da América Latina. E o segundo maior nessa questão nas Américas, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que tem uma população muito maior. A depressão e a ansiedade são tópicos diretamente relacionados. E aí o estudo da OMS diz que vale a pena dizer que o Brasil é recordista mundial na prevalência desses transtornos de ansiedade que gera depressão.
10% dos brasileiros sofrem deste mal hoje no Brasil. Agora, pasmem vocês. O suicídio, que é uma cadeia, a pessoa ela fica com a alma batida, depressiva, ansiedade, ela pensa em morrer, se suicida. O suicídio é a segunda maior causa de mortes hoje no Brasil entre os jovens de 15 e 29 anos. Só perde para mortes de acidentes de trânsito. Depressão, alma batida, desânimo na certa, desistência de viver, suicídio. A pessoa desanimada, a pessoa em depressão, a pessoa de alma batida, ela começa a questionar a bondade, o amor, a misericórdia, a existência até de Deus. Existe um nicho hoje no meio dos jovens, inclusive aqui na nossa igreja aconteceu isso. Uma família aqui, o menino enquanto vinha para a igreja, pequeno, 12, 13, 14, 15 anos, até os 15 se eu não me engano, ele vinha para a igreja, ele vinha com os pais, com a família nos cultos e tal. Aí de repente 16 anos, 17 anos, faculdade, e você sabe que teve um tempo aí que a faculdade e os professores moldaram a mente da maioria dos jovens de hoje, e esse jovem hoje, com 20 anos de idade, acho que 21 ele tem hoje, não me lembro direito, ele chegou à conclusão de que Deus não existe, vindo na igreja durante anos. Inclusive no dia que a família, que o pai batizou, ele chorou bastante. Ele entendia que o pai precisava batizar. Ou seja, o que leva uma pessoa a viver assim, Deus não existe? Simplesmente porque aconteceu alguma coisa na sua psique. Repito aqui o que eu digo, o diabo está lutando, o inimigo está lutando para que nós tenha acesso à nossa psique, à nossa alma, para que a gente decida por coisas erradas, para que nós nos afastemos de Deus. Esse é o trabalho deles. Então, esse desânimo que as pessoas têm diariamente, desânimo de trabalhar, desânimo de não ver as coisas indo para frente, por isso que nós falamos aqui na quinta-feira sobre fé, que fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, você sabe que Deus vai fazer acontecer. E não é fácil viver assim. No mundo de hoje, no mundo do toma lá da cá, no mundo de que tudo que as pessoas querem, elas têm que pegar, elas têm que ver, senão elas não acreditam, é difícil viver pela fé. Por isso que você vê hoje uma gama, e eu disse um nicho dessa gama da sociedade, um nicho de jovens que hoje não acreditam mais em Deus. O desânimo tira das pessoas essa vontade de viver. E essa apatia que muitos vivem hoje, esse choro que muita gente vive escondido. Porque tem muita gente, meus irmãos, que ele expressa algo no rosto. E só mesmo quem tem experiência nesta área, só quem tem experiência nesta área, tipo psicólogos, pessoas que já estudaram expressões faciais e tal, consegue identificar uma pessoa, por exemplo, que ela dá um sorriso, que para ela está tudo bem, que ela é alegre, e você fala assim, poxa, essa pessoa é feliz, e na verdade a pessoa não é. Ela está expressando algo que ela não vive, que ela não sente. Tem muita gente que na calada da noite, no seu quarto, ele está com a alma batida, ele está pesaroso, ele está triste, e ele está pensando até em morrer. Pasmem vocês. É comum quando a gente está alegre, cantar. Quando a gente está chorando, a gente acaba se entristecendo, mas a gente ainda canta uma outra canção. Mas cantar, quando aparentemente você não tem solução, a situação está difícil, olha, é desafiador cantar num momento desse. Por isso que eu estou dizendo que muitas pessoas dentro da igreja, e isso não é pecado, nossa, pecado. Antigamente havia
um tabu, né? Crente não pode ir no psicólogo, porque crente não pode ir no psicólogo. Né? Os mais velhos até diziam, eu, psicólogo, psiquiatra é para louco. Eu não sou louco. Louco é que vai no psiquiatra, e não tem nada a ver. A questão aqui que eu quero te mostrar nesta manhã é que mesmo no século 21, mesmo no meio da igreja, eu estou falando de gente que lê Bíblia, tá? Gente que lê Bíblia, gente que canta louvores, gente que serve a Deus, a gente está passando por dificuldades, a gente enfrenta lutas todos os dias. E nesses momentos de luta, o inimigo quer afetar a nossa psique, a nossa alma, porque é ela que decide. Paulo disse o seguinte, existe uma luta dentro de nós. Nessa luta, carne e espírito, a alma que está no meio, ela pende para o lado que recebe mais alimento. Então, se o seu corpo recebe mais informação, mais alimento do mundo, é óbvio que o teu corpo vai querer fazer as coisas do mundo. Se o teu espírito recebe mais informações da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, é óbvio que a tua alma, ela vai parar e vai falar assim, espera um pouquinho, eu posso fazer isso como Paulo falou, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Quando você tem uma psique, quando você tem uma alma que decide voltar-se para o Espírito, você entende que o Espírito de Deus que habita na vida do cristão, por isso que é importante ter Jesus, porque só quem tem Jesus tem a presença do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Por isso que é bom ter o Espírito Santo, porque Ele é aquele que nos ajuda, segundo a Bíblia. É Ele que nos capacita, é Ele que fala, é Ele que intercede junto ao Pai por nós. Nessa questão, nós que somos cristãos, nós que oramos, nós que lemos Bíblia, os irmãos que jejuam, nós que jejuamos e tal, a gente também está passível de passar por isso. Nós temos exemplo na Bíblia, vários, eu peguei um aqui, vou falar de Elias. Elias, num dia, ele desafia os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de um outro deus da época. Ele fala com Acabe, que era o rei, ele desafia, ele prepara ou manda preparar ali um altar, e eles colocam ali os animais cortados, aquilo, todo tipo de sacrifício que eles faziam aos seus deuses. E aí eles começaram desde manhã cedo clamar e nada. Meio-dia e pouco, Elias ainda tira um barato, ele fala assim, escuta, vocês têm que clamar mais forte, o Deus de vocês é fraco, deve estar dormindo. Então ele foi dar um passeio. E eles começaram a se bater, a se autoflagelar e tal. 3 da tarde, nada. Aí Elias vai lá e fala, agora vocês vão ver quem é Deus. E quando ele ora, chove fogo do céu, diz o texto. O fogo vem, queima todo o holocausto. Antes disso ele mandou molhar tudo, né? Esqueci desse detalhe. Ele mandou molhar, encheu de água até vazar. E o fogo vem, queima tudo e lambe a água. Aí o povo olha aqui e fala, não, só o Senhor é Deus. Se ajoelharam na hora, porque ninguém é tonto, né? Eles estavam divididos. E aí Elias realiza esse grande milagre, esse grande sinal. No final do dia, quando Acabe voltou para o seu palácio, que ele conversa com a sua esposa, ela fica revoltada, porque os 850 profetas que ela tinha trazido da sua cidade morreram, e ela diz, não vai demorar muito, porque eu quero ver a cabeça desse Elias aí, aqui, ó, num prato. Ele vai ver, ele vai mandar cortar a cabeça dele, para ele largar a mão de ser tonto. E o texto diz que no outro dia, Elias falou assim, ai meu Deus, o cara que fez chover fogo do céu num dia, no outro dia ele estava com depressão, ele estava triste. 1 Reis, capítulo 19, acompanha aqui no telão. Versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Pegar a espada e cortar e tal. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida.
Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, 4 entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Versículo 6, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Versículo 9, então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe e o monte de Deus. Versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. Veja que interessante, um cara que num dia realiza um grande milagre, tem aquela fé. Escuta, vocês precisam ter fé em Deus. O nosso Deus, como a gente cantou hoje, o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que pode fazer o que lhe apraz. Vocês precisam parar de ficar entre os deuses de Acabe e de Jezabel e o nosso Deus. Vocês precisam honrar o nosso Deus. Você precisa decidir hoje. E vocês vão ter que decidir hoje, porque vocês vão ver. Ele desafia. Ele pela fé ora. O fogo desce, queima tudo. O povo cai no chão e diz: realmente só o Senhor é Deus. Aí no outro dia ele recebe, no final do dia, começo da noite, quase no outro dia ele recebe uma ameaça de morte. Aí ele desaba, ele se entristece. Aí ele vai embora. Aí ele chega num lugar, debaixo de uma árvore, e ora: Senhor, é melhor morrer, Senhor. Já fiz tudo que tinha que fazer na minha vida, tá bom. É melhor eu morrer. Aí vem um anjo, fala para ele comer, ele come, dorme de novo. Escuta, você vai caminhar, vai até lá. E ele foi até o monte. 40 dias caminhando. Chegou lá, ele entra na caverna e fica lá dentro da caverna. Aí Deus aparece, Deus fala assim: o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo aí? Ah, estou aqui porque eu recebi uma ameaça de morte, estou tão triste. É melhor eu morrer, Deus. Só sobrou eu. Mandaram matar todos os profetas, sobrou eu. Deus olha para ele e fala assim: sai da caverna, filho. Sai da caverna. Deus fala para ele assim: eu sou Deus da sua vida. Eu cuido de você. Quando chegar o momento de você partir, você vai partir. Por enquanto, você volta para tal lugar, porque lá você vai fazer isso, e você vai levantar Eliseu, que está lá, e Eliseu vai fazer aquilo, e tem um outro que vai fazer aquilo outro. Então, se escapar de você, cai em Eliseu, se escapar de Eliseu, pega o outro. Você ainda tem muita coisa para fazer. Eu estou contigo, sai daí. Ou seja, quando a pessoa está em depressão, quando a pessoa está assim sendo ameaçada, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está amargurada, qual é o pensamento que vem no coração? Ai meu Deus, eu já vivi, melhor morrer, Senhor. Tá bom, é tanto sofrimento, meu Deus, já sofri tanto que é melhor morrer. O inimigo, quando vê a pessoa assim, o que ele faz? Ele luta para colocar mais problema, mais dificuldade, para alimentar a psique da pessoa, a alma dela, para que ela possa decidir por aquilo. Aí alguns, e aí entra uma outra questão, e nós já falamos sobre isso aqui no passado, eu já falei no presente. Existem hoje no mundo, infelizmente, até pastores que se suicidaram. E eu não estou falando do pastorzinho Zé Mané da igrejinha ali, não. Estou falando de pastor de grande igreja nos Estados Unidos, que tinha uma família abençoada. Simplesmente, ele foi no culto da manhã, pregou, no final da tarde ele tirou a própria vida. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu não sei, eu não vou julgar. Mas ninguém, irmãos, no meio da igreja do Senhor está imune a isso. A gente sofre com pragas, a gente sofre com decepções, a gente sofre com enfermidades, e esse sofrimento, esse abatimento, essa expressão de se estar abatido, por que ele falou,
Ó minha alma, por que você está abatida? Essa expressão abatida do hebraico é curvar-se, abaixar-se. É tipo andar de cabeça baixa, tipo quero cavar um buraco e meter a cabeça dentro, porque não tem mais sentido olhar e viver essa vida. Felizmente, o salmista aqui, os filhos de Corá ou os coraitas, se para eles, se pensando em Davi, escreveram este salmo, eles escreveram este salmo olhando para si ou olhando para Davi, vendo a dificuldade que ele estava vivendo, e ele traz conselhos, este texto traz conselhos maravilhosos para aqueles que estão vivendo hoje, você que está assistindo aí e você que está aqui. Para nós que estamos vivendo no século 21, em meio a tanta informação, a tanta tecnologia, hoje, por causa de tudo isso, talvez até, esses dias até recebi um post de um grupo que eu participo lá, de uma igreja de Osasco, né? Que nós fomos membros lá quando existia dinossauro e tal, né? Inclusive o nome do grupo é Dinossauros, do pastor João, né? E um dos irmãos lá postou algo mais ou menos assim: no passado a gente era reprimido, a gente era tipo assim, vivia com medo, porque o pastor... né? Mas era bom porque pelo menos a gente estava tudo firme, e daquela época a maioria esmagadora está servindo ao Senhor, ou é pastor, ou é músico, ou é cantor, ou está na igreja servindo ao Senhor. Hoje, por causa dessa facilidade que se tem, tecnologia e tal, as pessoas elas estão vivendo assim, meio que, será que eu tenho mesmo Deus? Será que mesmo Deus existe? Será que eu sou cristão? Será que eu não sou? Será que Jesus vai voltar? Será que ele não vai voltar? E essa pandemia, e essa situação, e essa dificuldade, e isso? Poxa, mas acho que Deus não está comigo, porque não é possível, ou então Deus não gosta de mim, porque só acontece comigo. Não sei se você já usou essa expressão, mas eu já usei muito no passado. Só acontece comigo. Já falou isso alguma vez na sua vida? Tem alguém que já falou isso aqui alguma vez? Puxa, obrigado, viu? Ainda bem que não sou só eu, né? Porque tem coisas que você fala assim, só acontece comigo. E na verdade a Bíblia diz que estão acontecendo coisas piores no mundo que às vezes a gente nem sabe. E o salmista, ele escreveu, dizendo assim, versículo 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, e essa expressão eu já expliquei aqui, corça, aquele animal que foge, corre muito quando ela é perseguida por leões ou por predadores. Ela corre tanto que as patas esquentam muito. A velocidade que ela chega é 70, 80, às vezes 85 quilômetros hora. E por correr tanto para fugir do seu predador, as patas esquentam. E quando ela vê que não tem mais perigo, a primeira coisa que ela faz é buscar uma poça d'água para que ela possa botar as patinhas para resfriar. Aquele negócio que você vê em desenho é verdade. Só não sai fumacinha, mas o resto acontece. Então o salmista, ele está dizendo assim, como a corça anseia por essas águas correntes, ou essas poças que tem para refrescar, ele diz, a minha alma, Deus, ela anseia por ti. Ela tem vontade, ela tem desejo. E no versículo 2 ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Mas ele estava vivendo um momento difícil. Ele fala assim, quando que eu vou poder entrar na presença de Deus? Quando eu vou poder me apresentar na presença do Senhor? Por exemplo, vocês estão aqui hoje, nós tivemos esse momento de pandemia, a igreja ficou 2 meses e pouco fechada. Voltamos mês passado com uma limitação. Eu imagino que tem irmãos, os mais velhos, eu já falei com eles, a maioria deles, eles estão assim, quando que eu vou poder me apresentar na presença de Deus? A minha alma anseia, eu tenho vontade de estar lá, eu amo estar lá na igreja. E enquanto isso tem gente que fala assim, será que eu vou, será que eu não vou? Não sei, estou pensando. E por isso que a gente vê hoje muitos cristãos da nossa época, fracos, como disse Paulo à igreja de Corinto, fracos, dormindo e quase morrendo, porque não entendeu o que é esse relacionamento com Deus. A alma nossa se abate quando a gente vive preso ao passado. Tem muita gente hoje de alma abatida, depressiva e vivendo ansiedades, porque ela ainda está presa ao passado. Salmo 42, 4
Ele disse assim: quando eu me lembro dessas coisas lá atrás que aconteceram, eu fico angustiado. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já falei aqui em outras mensagens no passado, já aconteceu comigo. Se eu parar assim, começar a lembrar do passado, dá vontade de chorar. Porque eu poderia ter feito isso e não fiz. Eu poderia ter feito aquilo e não fiz. Ai, eu vivi uma situação na minha vida, se eu tivesse passado, é passado. Não adianta ficar preso ao passado. O passado você tem que esquecer. Porque se você lembrar dele, na maioria das vezes você vai ficar triste. E ele diz assim, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Uma das coisas que ele fazia, ele andava com a multidão, aquela procissão, o pessoal indo, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao seu nome e tal. E por causa que ele estava sendo perseguido, ele não podia mais fazer isso. Diante dessas perseguições que a gente vive, dessas acusações, desses sofrimentos, dessas situações que nós estamos vivendo hoje, quero encerrar aqui falando sobre isso. A questão do autor aqui, do salmista, a coisa mais interessante, que talvez muita gente não entenda e não faça, ele admitiu que ele estava precisando. Quando uma pessoa vai num psicólogo ou num psiquiatra, na maioria das vezes, quando o psicólogo ou o psiquiatra fala alguma coisa, a pessoa fala, não, mas eu não estou precisando disso, o senhor não entendeu, o meu problema... Não, eu estou vendo, eu estou te lendo aqui, eu estou lendo você através das suas atitudes, das suas palavras. Fala, não, o senhor não entendeu, não é isso não. A primeira atitude do salmista aqui foi reconhecer. Ele falou assim, Deus, eu estou me sentindo... Salmo 42, 9. Direi a Deus, minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu estou vivendo isso hoje? Por que eu devo sair, ele diz no Salmo 42, 9, sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? O inimigo está aí em cima de mim. O bicho não larga, o bicho está sempre lançando problema, dificuldade. Pô, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Versículo 10, ele diz assim, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Porque os meus adversários, eles olham para mim e falam assim, escuta, onde está o seu Deus? Você não fala que tem Deus? Cadê o seu Deus poderoso? E eu estou falando que esse sentimento foi o que Elias sentiu. Ele viveu isso. Porque Jezabel falou assim, fala para ele que do jeito que ele matou lá, ele vai morrer igual. Vamos pegar a espada e vamos cortar ele, cabeça, cortar tudo. Aí ele sente medo, ele fala assim, Senhor, é melhor morrer então. Espera um pouquinho, você vai morrer, eu vou morrer no dia que Deus determinar para nós. Enquanto isso não acontecer, não adianta choramingar, não adianta desejar, o que adianta é a gente entender esse relacionamento que nós devemos ter com Deus, porque Deus está conosco todo o tempo. Deus está conosco todo o tempo. E foi exatamente esse sentimento que eu falei no começo, que o inimigo estava ali, ó, colocando. Tentando levar aquele homem, Davi, ou tentando levar o filho de Corá, ou os filhos de Corá que escreveram. Ou trazendo para os nossos dias, tentando levar a gente a viver depressão, olhar para baixo. Em vez de olhar para Deus, olhar para baixo. Em vez de olhar para a situação, olhar para Deus. Mas o inimigo quer tirar a nossa atenção de Deus para a gente olhar para a situação e falar, nossa, agora vai morrer todo mundo. O que de prático nós podemos tirar para a gente aprender hoje e viver para aqueles que estão com a alma abatida, que sentem essa tristeza, que vivem essas dificuldades, falam assim, poxa, não tem jeito, não tem solução. Eu vou na igreja, eu oro, eu peço, eu estou aí lutando e não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada. E eu vou falar para vocês algo, dia desse conversava até com meu filho sobre isso. Questão da igreja. Então, nós estamos com 24 anos. Esses dias de noite, uma dessas noites passadas, eu fui tomar banho, tomando banho, veio na mente assim, caramba, faz 17 anos que eu sou pastor da igreja. E 17 anos vivendo luta, dificuldade. Aquele negócio de um fofoca do outro, fala do outro.
Eu imaginava uma igreja assim enorme, cheia de gente trabalhando, vivendo, ganhando vidas. A igreja lá com 3, 4, 5 mil pessoas, para a glória do Senhor, falando na televisão, como o pastor Renato, quando vivo, veio aqui e falou, um dia vocês ainda vão estar falando na televisão, um dia vocês vão estar assim, falando isso, aquilo, outro e tal. E eu, às vezes, eu falo assim, meu Deus, acho que é um papo furado, né? Porque não acontece nada disso. É sempre a mesma pessoa, e um falando do outro e reclamando, e o pessoal não vem. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou ao meu coração. Lembra de Abraão? Aquele negócio de fé que eu falei quinta-feira? Deus desafiou Abraão falando para ele assim, eu tenho uma promessa para você, viu? Você não precisa ficar dando jeitinho não, porque eu não preciso do teu jeitinho. Eu sou Deus. Eu posso mudar a história da tua vida. Aí Abraão, Ele falou, eu posso. O filho que você vai ter vai ser através da sua mulher, você e sua mulher. Mas Deus, eu estou com 90 anos, a velha está com 80, não vai rolar. Deus falou para ele assim, sai da tenda, filho, sai da tenda. Aí ele saiu, falou, olha as estrelas, tenta contar. Ah, Deus, não dá, pois vai ser assim a sua descendência. E Deus cumpriu o que ele fez. O que a gente faz nesse momento que a gente está vivendo aqui de crise, de dificuldades e tal, que tem muita gente com a alma abatida? Será que tem solução para a minha vida? Conselho de Jesus, Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Faça isso e você vai ver que Deus vai começar a mudar questões importantes na tua vida. Conselho de Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, ele disse que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Escute isso, meu irmão, para encerrar aqui. Jesus disse. Jesus estava sendo questionado pelos seus discípulos na época. Aconteceu uma situação ali. E aí os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, meu Deus, Senhor, pelo que o Senhor está falando, isso é impossível. Jesus disse, olhando para eles, respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Sabe, irmãos, que a gente possa repetir diariamente nessas questões que a gente está vivendo. Eu sei que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, a sua luta, né? A gente possa fazer como o salmista no Salmo 42, versículo 11, o último versículo que ele descreve, dizendo, por que está abatido a minha alma? Por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Porque a minha mente, a minha psique, as coisas aquilo que manda, se eu vou pender para a carne, vou pender para o Espírito, se eu busco a Deus, se eu vivo no mundo, se eu assisto televisão, se eu oro, se eu jogo videogame, brinco, faço aquilo outro, ou se eu leio a Bíblia, puxa vida, isso dentro de mim está me matando, isso me cobra. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus. O mesmo tempo que você tem para assistir televisão, para brincar, tem um tempo para Deus. Ore e abre o coração. Abre o coração. Não é vergonha nenhuma você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou triste. Eu sei que eu não deveria estar. O Senhor tem me dado tudo. O Senhor tem me dado saúde. O Senhor tem me dado a provisão para cada dia. Eu não tenho nem o que reclamar. Mas hoje eu estou triste. Por quê? Porque eu vejo situações, algumas coisas acontecem que mexem comigo. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí Deus vai te capacitar para você mesmo. Você, sua psique, você, sua alma. Olhar para dentro de si e falar assim, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E você vai dizer para você mesmo, que seja assim a partir de hoje. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Em meio a tanta crise, tanta depressão, tanta coisa que está acontecendo, nós ainda temos um Deus vivo, poderoso, que controla todo o universo. Antigamente, irmãos, para encerrar aqui, antigamente, lá nos primórdios da humanidade, quando tinha dinossauro ainda,
Quando a gente tinha problemas assim, a gente lembrava de uma música, que a gente falava de canção ou de hino, era um hino. Esse hino está escrito, eu não tenho tempo aqui para explicar como ele foi escrito. Qualquer dia eu explico. Mas esse hino está na harpa e também no cantor cristão. A alma abatida. A gente cantava assim, vamos ver se eu lembro, né? Porque também... Se tu, minha alma, a Deus suplir, tem mais velho do que eu imagino aqui, hein? Em suas promessas, que são muito ricas, uma letra bem simples, mas profunda. Aí a gente cantava: porque te abates, ó minha alma, aleluia, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Por quê? Porque bem cedo Jesus virá. Se você pode, fique em pé. Tem uma outra estrofe. Antigamente as corinhas tinham muitas estrofes, né? E notas e mais notas, né? Hoje é 4 notas e só um. Né? Nada contra as músicas de hoje. Mas como eu disse, tem uma história da pessoa que escreveu essa música aqui, né? Não tenho tempo. Mas a segunda estrofe diz assim: Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma, Jesus de tu, aleluia, teus males salva e te abençoa dos altos céus. Por quê? Porque te abates, aleluia, ó minha alma, e te comoves, glória a Deus, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo glória a Deus, Jesus virá. Uma terceira estrofe: terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque te abates, aleluia, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Feche os teus olhos por um instante, adore a Deus, fale com Ele. Se você quiser expressar o que você está sentindo, expresse.
você está vivendo esse momento, não desanime, Deus está contigo. Deus está aí com você. Aproveite, Deus está aqui. Aproveite esse momento. São tantas lutas, são tantas cobranças, tantas dificuldades, que às vezes você não tem esse momento com Deus, de adorá-lo, de agradecê-lo, de receber do Senhor sobre a tua vida. Recebe do Senhor sobre a tua vida hoje. Aproveite, de olhos fechados. Você tem um tempinho ainda. Não deixe a chama apagar no teu coração. Aproveite, adore a Deus, Ele está aqui. Abre o teu coração, não tenha medo. Olhe para dentro de si, pergunte-se: por que você está abatida, minha alma? Por que você está assim? Por que te abate, só minha alma? Não tenhas medo. Eu tenho um Deus vivo que está comigo todo o tempo. Todo dia, toda hora. Ele anda comigo, Ele anda contigo. Por pior que seja a situação, por maior que seja o problema, Deus está conosco todo o tempo. Deus nos sustenta. Que não te falte palavras para adorar o teu Deus. Que não te falte expressões de louvor para adorar e agradecer ao teu Deus. Lembre-se, no momento de dificuldade e de luta, Deus está contigo. Ele não foi embora. Ele não te abandonou, Ele está contigo. É Ele que te dá a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Talvez os teus olhos enxerguem hoje a tua situação e vejam assim: poxa, minha alma está abatida porque eu não vejo mais solução. Não existem impossíveis para Deus. A Deus tudo é possível. Depende mais de nós do que de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele controla o universo. Depende de nós. Nós é que precisamos mudar algumas coisas das nossas vidas. Nós é que precisamos nos sintonizar mais com Deus. Aproveite, você tem esse momento hoje. E se você sair daqui, vá para a tua casa pensando assim: oh Deus, não, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, Ele está comigo todo o tempo. O maior que seja o teu problema, eu oro agora em nome de Jesus, repreendendo todo o mal. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo toda enfermidade. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo toda a obra contrária do maligno contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios. E se Deus permitiu tudo isso, Ele vai te dar o escape, porque Deus está no controle. Creia apenas. Hoje pode parecer impossível, mas para Deus não existe impossíveis. De manhã José estava numa prisão, de tarde ele estava com um anel no dedo, sendo o segundo depois de Faraó no Egito. Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não deixe essa fé apagar do teu coração.
Acenda a chama, adore a Deus. Ele é contigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui, todos que assistem, Pai. Que o Senhor os abençoe, que todos tenham um bom retorno para casa. Todos tenham uma semana de vitórias, de realizações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus falou contigo, aplauda Ele, Ele está aqui. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus.